Primeira coisa que eu quero falar hoje: o que fazer diante da adversidade e da tribulação, porque vai ter. Eu não estou aqui para falar com você que você não vai ter adversidade e tribulação. Os 12 espias tinham uma grande promessa, mas dentro da promessa tinham adversidades e tribulações, chamados gigantes. Eram os moradores da terra, eles iam expulsar aquela gentalha de lá, para eles viverem lá. Ia ter um desafiozinho. O que fazer, pastor, diante disso? Eu quero falar para você: mude o seu olhar. Para de olhar para a adversidade e somente para a adversidade. O que acontece quando eu olho para a adversidade como um obstáculo à minha fé, ou um obstáculo ao meu objetivo, um obstáculo ao meu milagre, um obstáculo ao que você colocar na sua cabeça aí? O que é que acontece? Primeiro, a sensação de dor aumenta, a sensação de medo supera a vontade de conquistar, a sensação de fracasso antecede o sucesso. Isso é a primeira coisa que acontece quando eu foco no problema e esqueço da promessa de Deus sobre a minha vida. Eu foco no que está no caminho e esqueço quem foi que me mandou seguir aquele caminho. Você já viu uma pessoa que vai para o trabalho com o pé machucado? Ele acorda com o pé machucado, está doendo, ele lembra da dor. Ele acorda, vai pisar devagar no chão, ele vai andar assim, ó. Tipo o Cauã, a primeira vez que ele veio veio falar aqui, veio dar uma saudação. Pastor, lembra, Cauã? Foi desse jeito. Está com o pé doendo, ó. Ele levanta da cama assim, ó. Ai, que dor, dói. Ele vai tomar banho e põe o pé para fora da água assim, ó. Um pé dele vai estar mais chulezento que o outro no final do dia. Porque lavar pé machucado é ruim. Você está cortado, é ruim, arde, não é? Tem que lavar, irmão. Estou pregando que não tem que lavar, não. Estou dando exemplo que tem gente que faz isso. Talvez alguém que está me ouvindo: nossa, eu já fiz isso. Eu sei que você já fez isso. Eu já fiz isso. Aí ele levanta da cama, beleza, tomou banho, trocou de roupa. Ele está começando a pisar um pouco mais firme. Por quê? Ele está esquecendo um pouco da dor. Ele está a caminho do trabalho, ligou o seu carro, chegou no trabalho, ele está caminhando ainda um pouco devagar, mas aos poucos ele está exercendo a sua função. Ele está esquecendo da dor. Ele está começando se ele atende cliente, ele está atendendo o cliente, ele nem lembra mais da dor, ele já está pisando normal. Se ele trabalha consertando alguma coisa, ele está consertando o que ele conserta, não está lembrando da dor mais, até alguém passar e esbarrar no pé dele machucado. Ele vai falar: ai! Por quê? Porque encostou no machucado, lembra de novo da dor. O que eu quero dizer com isso? Mude o seu olhar, porque quando desviamos o nosso olhar da dor, ela diminui, ela vai diminuindo até acabar. Mas quando alguém vem e nos lembra da dor, ela volta. Só que quando a dor voltar, você tem que lembrar: não, maior do que essa dor é o meu Deus, Ele me dá capacidade de vencer. Maior do que esse obstáculo é o meu Deus. Eu vou tirar o meu olhar desse obstáculo e vou olhar para aquele que me prometeu, vou olhar para aquele que me deu a palavra de vitória, vou olhar para aquele que disse que eu vou superar, que eu vou conquistar, que eu vou ser curado, que eu vou arrumar um namorado. Para você que está solteiro aí, achou: não vou, pastor, parece que ninguém me quer. Está repreendido na sua vida em nome do Senhor Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus todo pensamento negativo. Você vai conquistar sim, você vai viver o melhor da sua terra sim. O que é que eu preciso fazer? Muda o seu olhar e para de olhar com pessimismo para as situações que Deus tem como bênção para a sua vida. Para de olhar que não é para você. Para de olhar desse jeito, tem que mudar o olhar. Segunda coisa, você tem uma visão errada da vida. Quando nós focamos no objetivo, no obstáculo, quando nós focamos no problema ou na dor, a gente só lembra da nossa dor. A gente esquece que existe mais pessoas em nossa volta. A gente esquece que pode ter gente pior do que nós precisando de uma oração nossa. E fica naquele mundinho fechado de: ai, a minha dor é a maior dor do mundo, ai que ninguém tem um problema como o meu, ninguém lembra que eu existo. E aí a gente acaba não cumprindo a palavra.
que é amar o próximo como a si mesmo. Você está se auto-amando demais e amando de uma forma errada, que é um amor autodestrutivo. Você fica olhando para si mesmo falando, nossa, que dó de mim mesmo, porque ninguém olha para mim. Sabe esse amor miserável? Um amor de olhar só para si mesmo, mas se vendo pessimamente como uma pessoa derrotada. Você tem que mudar esse olhar e começar a olhar à sua volta e cumprir a palavra, amar o próximo como a si mesmo. Eu estou com dor hoje, mas tem pessoas precisando de uma oração, precisando de uma ajuda, precisando de um serviço, precisando de uma doação. Talvez eu possa abençoar alguém. Sabe o que John Maxwell falava? Ele dizia o seguinte: para vencer a depressão existe um antídoto simples. Levante da sua cama, atravesse a sua sala, vá até o banheiro, lave o seu rosto, saia no portão da sua casa, atravesse a rua, bata na porta de alguém e ajude uma segunda pessoa. Enquanto você está ajudando, você está mandando um recado para o seu cérebro: eu sou eficiente. Quando você diz para o seu cérebro que você é eficiente, você está diminuindo o seu quadro depressivo. Então seja eficiente mais vezes. Você tem que mudar a sua visão de si mesmo. Seu problema não é o maior do mundo, que é um dado aqui, agora um dado estatístico. Sabia que hoje 1 bilhão de pessoas não comeu nada? E você sabia que esse mesmo dado foi ontem? E você sabia que esse mesmo dado pode ser amanhã? Tem gente pior do que você, meu irmão. Para de olhar para si mesmo, para de olhar para si com esse olhar miserável, achando que seu problema é o maior do mundo. Pastor, para onde eu devo deslocar o meu olhar? Primeiro, desloque o seu olhar para os outros seres humanos. Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando da sua oração. Tem muita gente precisando da sua ajuda, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, um pouquinho que seja da sua atenção. Tem gente precisando receber uma mensagem sua no WhatsApp. Tem gente precisando de uma ligação. Tem gente precisando de uma conversa apenas e pode ser curada. E você tem isso para dar. Esqueça seus problemas e olhe para o outro. Esse é o primeiro obstáculo. Mude o seu olhar sobre o outro. Segundo, desloque o seu olhar para outras áreas da vida. Tem gente que só foca no problema que está passando. Por exemplo, eu estou com um problema com a minha mãe, eu não estou conversando com a sua mãe. Você foca no problema que você está com, não está conversando com a sua mãe, mas esquece que a sua cama está arrumada todo dia e é ela que arruma, né? Você foca no problema que você está com raivinha da sua mãe, mas tem almoço para você almoçar lá e ela que fez, né? Você está lá no seu trabalho, você está com um problema com uma pessoa no trabalho, mas você esquece que nesse momento milhões de pessoas são desempregadas e você tem um trabalho, você está focado lá. Eu estou com um problema com fulano e aquele problema está lá te remoendo. Você não está produzindo como deveria, você está começando a reclamar de uma porta aberta, enquanto tem milhões de pessoas orando para Deus abrir uma porta. Desloca o olhar do problema e foca nas bênçãos que Deus está te dando, no que está à sua volta. Lembra que você tem um salário, tem gente que não está tendo um salário. Não reclama do seu salário, administra ele melhor. Está difícil pagar as contas, vai administrando, dá um cortezinho aqui, outro ali, vai pedindo direção do Senhor. Pastor, mas às vezes está faltando, eu estou pagando a da água, está faltando a da luz. Lembra que o Senhor está provendo. Lembra que Deus, Ele é provedor. Lembra que você tem um Pai a quem recorrer. E se você tiver uma necessidade, Ele é o primeiro a querer te abençoar. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela ficou 40 minutos comigo no telefone porque ela queria me contar um testemunho. E ela estava contando o testemunho de uma amiga que não tinha o que comer e fez uma oração. E nessa oração, vou resumir para você, porque o nosso horário já estourou, já acabou, a gente tem que ir embora. Está vendo? Você de casa, você está orando pouco, uma hora só de culto, a gente tem que fechar as portas agora. Ela falou assim que não tinha o que comer. Ela fez a oração dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente chegou alguém, doou uma cesta básica, assim ó, sem precedentes, não conhece. Depois começou a enviar trabalho, arrumou trabalho. Depois começou a arrumar clientes no trabalho. Começou a ter clientes, começou a prosperar, começou a se autossustentar. Deus proveu o milagre, mudou o quadro, porque o nosso Deus continua sendo um Deus provedor. Desfoque o olhar do problema, desfoque o olhar da necessidade e foque no Deus provedor que te chamou. Foque no Deus provedor que te chamou.
Deus continua cuidando da nação, meu irmão. Deus continua cuidando de você. E se você deixar, Ele cuida da sua fé também. Ele cuida da sua vida espiritual também. Ontem eu fui no monte com essa galera que está aqui e mais um pouco de gente. E eu estava lá só de bermuda, num frio. Eu fui para orar, eu pensei assim, eu tenho que trabalhar amanhã, eu preciso ser responsável, né? Então eu tenho que descer cedo. Mas estava um manto tão gostoso, uma glória tão gostosa. Quem estava lá não queria ir embora. Eu fui o estraga prazer da noite, porque eu chamei a galera, depois de todo mundo entrar no mistério, depois de todo mundo orar, depois de todo mundo revelar tudo que tinha, eu falei, vamos reunir agora e agradecer esse momento, porque alguns de nós tem que trabalhar amanhã, alguns de nós, tem que trabalhar amanhã. O povo do monte até me respeitou e foi embora, mas desceu todo mundo com cara virada para mim, parecia que eu nem era crente. E olha que eu fui no monte, não, mas porque eu fiz todo mundo descer, eu tive que ir explicando, desculpa gente, eu estou de bermuda, desculpa gente, eu tenho que acordar cedo amanhã, mas foi uma bênção, foi glória. A gente desfocou de problemas dessa vida e focamos no que o Senhor tinha para nos dar ontem, foi maravilhoso. E eu quero que você foque no que Deus tem para te dar hoje também, através dessa palavra. Te dá fé para conquistar, te dá fé para avançar. Deixa eu correr com a palavra aqui, só para você entender o que Deus tem para você. 3. Desloque seu olhar para o seu futuro. Caleb e Josué não olharam para o problema presente, eles olharam para o futuro. Eles disseram, se Deus for conosco, conquistaremos essa boa terra. E no futuro, sabe o que aconteceu? Números 32, versículo 11, certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Versículo 12, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. De todos os 3 milhões de israelitas, ninguém vai entrar na terra, exceto Caleb e Josué. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, eu quero que você receba na sua casa, eu quero que você receba aqui presente agora. Ninguém, talvez, do povo que te rodeia, possa entrar nas promessas do Senhor, exceto você que veio aqui hoje ouvir essa palavra presencial e está tomando posse de que Deus que te chamou, está te dando um espírito diferente para você conquistar o que Ele prometeu. Ninguém talvez conquiste. Muita gente no seu trabalho está falando assim, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não dá para conquistar, essa meta não dá para bater, exceto você que Deus chamou para estar lá e tem um espírito diferente sobre você para fazer a diferença naquele local. Talvez ninguém conquiste um sonho, exceto você que tem um espírito diferente, que está me assistindo agora. Então toma posse dessa palavra, mude o seu olhar sobre o mundo. 4, desloque o seu olhar para Deus, o Deus soberano, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que fez todas as coisas maravilhosas em si mesmo. Desloque o seu olhar para Deus. Enquanto a banda se desloca para tentar subir aqui agora, desloque você também o seu olhar para Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para você. Olha Jó 42, versículo 2, eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que seus pensamentos não podem ser impedidos. Se o pensamento de Deus não pode ser impedido, imagina a palavra dele ao meu e ao seu respeito. Se o pensamento de Deus, você de casa aí, tem pai, você tem mãe, você tem filho, você tem família para criar, você ama alguém, você tem sonho, tem projeto, Deus pensa a seu respeito, sabe? Ele pensa, em Jeremias 29, versículo 11, ele está pensando assim, eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Eu vou repetir, olha, você vai gravar na tábua do seu coração, alguém fecha essa porta por favor, a gente já está fechando. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja? Eu queria te dizer que o seu final vai ser melhor do que o começo. Jó está falando assim, olha, eu bem sei que os seus pensamentos não podem ser impedidos. Jó estava vivendo a pior fase da vida dele, mas o final de Jó
foi de glória. O final de Jó foi maior que o seu começo. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você que me ouve. O teu final vai ser maior que o seu começo. Talvez o teu começo tenha sido fracassado, as suas tribulações te deixaram desanimados, você sofreu, você cansou, você foi humilhado, você foi deixado por alguém, você foi trocado, você foi machucado, talvez você não venceu, talvez você não pegou o primeiro lugar naquilo que você lutou para conquistar, mas o começo seu pode ter sido fracassado, mas o teu final será maior que o seu começo. Quem está falando, pastor? É Deus que está falando. Do mesmo jeito que ele honrou Jó, que creu desde o começo, com um caco de telha na mão, coçando feridas na pele, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele há de me socorrer desse mal. Da mesma forma, eu e você que estamos presentes aqui, há uma palavra de vitória sobre mim e sobre você. Então o melhor dessa terra é para quem tem um espírito diferente. Eu vou falar e você repete comigo: ei, se Deus nessa noite dissesse que só 2 iam entrar na terra prometida que Ele tem para nós, eu sou o primeiro a entrar nessa terra. O segundo que tem um espírito diferente, manifesta, dando um glória a Deus no seu lugar. Se você aí na sua casa tem um espírito diferente, digita nos comentários aí, eu tomo posse das promessas que Deus tem para mim, e ninguém rouba as promessas que Ele fez para mim. Aleluia. Eu quero finalizar com uma oração agora. Você de casa, põe seu nome no comentário, eu quero orar por você. Você que está aqui presente, também quero orar por você. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Eu vou finalizar agora. Toma posse dessa palavra. Deus quer mudar o seu olhar. Mude o seu olhar sobre as situações da vida. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu orar por você presente. Mude o seu olhar sobre as situações da vida, tá? Agora não é mais para olhar para a dor, não é mais para olhar para problema, não é mais para olhar para dificuldade. Olha para o Deus que te chamou para caminhar esse caminho. Olha para o tamanho do Deus que te chamou para caminhar esse caminho. Ele vai te ajudar a atravessar do outro lado. Olha para o teu futuro, o futuro que Cristo conquistou para você, o teu futuro celestial, o teu futuro de salvação. Lá não vai ter dor mais, lá não vai ter choro, lá não vai ter mais tristeza, não vai ter lágrima. O céu é cheio de bênção para nós. Olha para o céu, olha para o futuro. Mude o seu olhar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses de casa agora que nos assistem. Eu os abençoo no nome de Jesus, Pai.